Olá, maravilhindos, tudo bem com vocês? Ai, que saudade que eu tô de vocês. Eu não sei vocês, mas não aguento mais essa quarentena. Preferia estar na escola 1000 vezes, podia estar matando, roubando, mentira. Queria estar dando a minha aula mesmo, tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Então, na aula de hoje, a professora Raquel vai fazer uma rápida revisão sobre esse tema que a gente começou na aula passada, sobre argumentação. E aí eu vou avançar um pouquinho, tá bom? Então, se você não pegou papel e caneta, corre lá, pega, faça suas anotações, porque vai ser muito importante nesse primeiro momento, ok? Então, vamos lá, gente. Nessa primeira aula aqui, a professora colocou, nesse primeiro slide, 3 imagens. A primeira, a gente tem aqui um grafite. Na segunda imagem, a gente tem uma pichação. E na terceira imagem, nós temos um grafite que aparentemente, por cima dele, foi feito uma pichação. E lembra que eu expliquei para vocês que toda vez que a gente vai falar sobre um texto dissertativo, argumentativo ou argumentar, sempre vai ser a respeito de um tema que é polêmico, ou seja, ele vai pedir que o meu leitor expresse um posicionamento que seja ou a favor ou que ele seja contrário. Então, na argumentação, não há possibilidade de você ficar em cima do muro, de você ficar indeciso, você tem que tomar uma posição, seja ela favorável ou contrária ao tema que foi exposto, ok? Bom, e aí para começar a nossa polêmica, eu coloquei aí a seguinte pergunta para vocês: grafite é arte ou é pichação? Por que eu coloquei esse tema, gente? Porque esse é um tema que tem muita polêmica sobre ele, porque tem gente que diz que só o grafite, de fato, é arte, porém tem gente que fala que a pichação também é arte. Como assim? É uma forma de se expressar das minorias sociais. Então, assim como o rap era visto antigamente como algo somente da periferia ou de pessoas de mau caráter, a pichação também não é vista com bons olhos nos dias de hoje também. Então, para algumas pessoas, grafite e pichação são arte, mas são vistas de maneiras diferentes. E para você, grafite é arte ou pichação? Tá bom? Então, quero que vocês opinem aqui para mim, deixem aqui embaixo nos comentários do YouTube e diga para mim qual é a sua opinião. E aí, gente, nesse próximo slide, eu também fiz uma outra pergunta. Você sabe para que usamos a linguagem? Parece uma pergunta muito simples de ser respondida, porque todo mundo logo de cara fala: professora, a gente usa para comunicação. Ok. Além da comunicação, quais são as outras funções que a linguagem tem? Então, a linguagem ela pode servir para informar, ela pode servir para desinformar, então a gente tem aí as fake news, ela pode servir para a gente se comunicar, ela pode servir para registrar a nossa história. Então, através da linguagem, guerras foram iniciadas e a paz também foi restaurada através daquilo que foi dito. Podemos ver o problema que nós estamos passando atualmente aí com a chegada do coronavírus ao Brasil. Bom, aí nesse próximo slide a gente tem uma conversinha, né? O que acontece? Tem dois meninos, né, que estão usando aí o mictório, só que um dos meninos, gente, ele está com o telefone em mãos e o outro não está percebendo que o outro está conversando. E aí o que acontece? Tudo que o menino fala com o outro aqui no telefone, o menino que está do lado responde. E aí o que acontece? Ele não percebe que ele não está falando com ele, tá? Tudo que ele está falando, o outro cara responde, ele fala: falo com você depois. Então o que acontece, gente? A linguagem, não somente pelo fato da gente ter um receptor e um emissor, vai garantir que haja comunicação. É preciso analisar também o contexto e é necessário que os falantes da língua portuguesa dominem esse código linguístico. Então, só o fato de eu ter um emissor, a mensagem, um receptor, não garante aí que haja uma comunicação efetiva. Eu preciso avaliar o meu contexto. Bom,
Outra coisa também que a professora colocou aqui, e eu preciso que vocês anotem isso no caderno de vocês, que eu acho que é muito importante, que é o resumo desse primeiro momento, é o seguinte, ó. A linguagem não é apenas um instrumento utilizado para nomear coisas e situações. Ao contrário, no dia a dia usamos a linguagem com outros fins ou intenções. Um deles é com a finalidade de construir teses, elaborar ideias, assumir pontos de vistas, enfim, de argumentar. E aí a pergunta que a professora Raquel fez, vocês viram que hoje está cheio de perguntas, né? Você sabe o que é argumentar, gente? Então, argumentar nada mais é do que a arte de persuadir, de convencer, de fazer alguém mudar de opinião ou de ratificar. Anotem essa palavrinha aí, ó, ratificar. Ratificar é a mesma coisa que reafirmar. Só que para argumentar eu preciso ter argumentos. Parece aí que é uma redundância, mas não é. O argumento nada mais é do que algo que pode ser comprovado, tá bom? E aí, dentro do texto dissertativo argumentativo, nós dizemos que nós temos que criar uma tese, tá? A tese nada mais é do que o meu ponto de vista. E no texto dissertativo argumentativo que a gente vai estudar aí, que são os textos que a gente vai usar no vestibular, eles sempre vão exigir que eu tenha um leitor que seja um leitor assíduo, ou seja, aquele que consegue ler, interpretar e defender um ponto de vista, tá? Então, o que a professora queria que vocês aprendessem nessa primeira aula? Então, eu coloquei aqui, ó, quero que você conheça e identifique em texto os elementos constituintes do esquema argumentativo. A tese, que é o ponto de vista que eu vou defender, o argumento, naquilo que eu vou me basear para defender a tese, o tema, porque o tema e título são coisas diferentes, a gente já conversou sobre isso em sala de aula, e o ponto de vista, se você é a favor ou se você é contrário. Deixa eu só retomar aqui tema. O tema, por exemplo, a professora vai falar sobre a fome. O tema é um recorte amplo e o título é um recorte específico. Então, tema, eu vou falar sobre a fome. E o meu título vai ser A Fome no Brasil, ou A Fome na cidade de Tiradentes. Então, quando a gente faz um recorte de algo que é maior, a gente tem o título, ok? Então, esse é o tema, então, dessa primeira aula que a gente teve, ok? Então, esse foi só um resuminho básico aí para vocês, tá bom? Então, a principal função da argumentação, então eu coloquei lá, ó, é a finalidade de persuadir, de convencer seu interlocutor da sua opinião, ou mesmo fazer com que a hipótese seja aceita como válida. É necessário entender como isso pode ser feito com mais eficácia. E aí, por isso que a professora dividiu aí em dois pontos. O primeiro, que é quando tem a sua tese. O que é tese? É a sua hipótese, é a sua opinião acerca de um tema. Lembrando que uma coisa muito importante, gente, é que por mais que a minha opinião não seja a mesma do outro, eu não posso ser mal educado, tá? Eu tenho que validar a minha argumentação de uma maneira como, gente, educada, tá? Eu nunca posso desrespeitar o outro. E os argumentos são tudo aquilo que eu vou usar para convencer alguém a aceitar o meu ponto de vista. E aí a professora montou aí um esquema que geralmente é a estrutura que é seguida nos textos aí do vestibular, principalmente do Enem. Então a professora colocou ali, ó, que eu tenho a argumentação, que vai ser a defesa da minha tese. Para isso eu vou usar argumentos, porque eu vou defender um tema que vai ter um ponto de vista e geralmente, especificamente, coloquem aí purpurina nessa parte. Eu uso terceira pessoa do singular. Por quê, professora? Porque torna o texto mais imparcial, eu tenho um distanciamento. Como assim? Quem é maravilhoso na fila do pão? Então, aquilo que eu acho, quando eu escrevo, eu acho, na minha opinião, é só aquilo que de fato eu penso, não necessariamente que é uma verdade. Lembrando que o texto dissertativo argumentativo, a gente costuma dizer que a gente tem um leitor que é um leitor universal. O que significa? Que qualquer pessoa que leia sua redação, ela seja capaz de compreender. Então, como que eu escrevo então em terceira pessoa? No lugar de eu escrever assim, nós brasileiros demoramos
muito tempo para tomar uma atitude. O que eu posso escrever? O brasileiro demorou muito tempo para tomar uma atitude. Então, quando eu escrevo em terceira pessoa do singular, quando eu não me coloco naquele momento, torna o texto mais imparcial, me dá credibilidade, tá bom? E aí eu tinha pedido para que vocês imaginassem a seguinte situação. Na próxima semana, o CRI fará um passeio para o Beach Park no Ceará, mas os seus responsáveis não permitem que você vá a esse evento. O que você poderia fazer para convencê-lo? E aí eu coloquei algumas alternativas. Letra A, todos os meus amigos vão. Letra B, haverá um trabalho para nota. Letra C, vai ser divertido. Letra D, vai ser a maior festa no ônibus. Letra E, vamos conhecer um pouco da cultura de outro estado. Letra F, vamos estar acompanhado por 10 professores. Letra G, tem brinquedos que nenhum outro parque tem. E letra H, vamos poder estudar física na prática, velocidade, tempo, corpo e etc. Rapaz, ó, que maravilhoso. E aí o que acontece, gente? A professora colocou no próximo slide quais seriam os argumentos que os seus pais iriam validar, quais seriam aqueles mais bem aceitos. Então, o que a gente colocou quando a gente quer falar com uma pessoa adulta? Então, quais seriam os validados? Seriam as letras B, E, F e H. Por quê? Haverá um trabalho para nota. Se é para nota, meu filho, vai, porque você não pode ficar com nota vermelha, tem que testar a nota azul. Vamos conhecer um pouco da história de outro estado. O pai adora saber que o filho está tendo conhecimento, gente, adquirindo conhecimento. Letra F, vamos estar acompanhado por 10 professores. Todos eles, professor geralmente é um ser o quê? Responsável, né? Olha eu aqui, um exemplo de responsabilidade. E letra H, vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros. Gente, olha, é quando o aprendizado cria significado. Porém, se eu quisesse convencer um amigo meu a ir, os argumentos que eu usaria seriam todos os outros que não serão, que é aqueles que não seriam usados com os meus pais. Então, assim, ó, todos os meus amigos vão, vai ser divertido, vai ser a maior festa no ônibus e tem brinquedos que nenhum outro parque tem. Então, o que é importante que a professora colocou aqui para vocês compararem responsáveis versus amigos é que eu uso argumentos diferentes para públicos diferentes. Se eu quisesse convencer os meus pais a irem, eu usaria determinados argumentos, e se eu quisesse convencer os meus amigos a irem, eu usaria outros argumentos. Então, a argumentação ela também vai variar de acordo com o meu interlocutor, tá? Então, com o meu receptor. E aí, o que acontece, gente? A professora colocou aqui para vocês que é o seguinte: como é que nós vamos formar então esses argumentos, vamos formar os nossos pontos de vista? É a partir daquilo que nós lemos, os programas de TV que assistimos, os debates, as informações dos livros, das séries, ou seja, é através do nosso conhecimento de mundo que a gente vai formar então essa argumentação. Então é por isso que a gente precisa ser um grande leitor de mundo. Então, assim como qualquer outro texto, o texto dissertativo argumentativo ele tem uma estrutura, que ela vai ser dividida em 3 elementos: introdução, desenvolvimento e conclusão. É como se fosse um texto narrativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Só que a única diferença aqui é que eu não vou contar uma história, eu vou expor argumentos, ok? Então, na introdução, como o próprio nome diz, é a parte do texto argumentativo que eu vou apresentar o assunto que vai ser tratado. Então, é muito importante que faça o teste em casa. Tire o título do seu texto dissertativo argumentativo e leia só o primeiro parágrafo. Se a pessoa que ler aquele primeiro parágrafo conseguir identificar o assunto, é porque eu sou a introdução e está ok, gente, está ok. Se a pessoa ler o primeiro parágrafo e ele ficar muito vago e puder ser de qualquer outro assunto, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso então reescrever. Então, a introdução, o próprio nome diz, é quando eu vou introduzir o assunto que será tratado e o leitor tem que identificar isso com muita facilidade. No desenvolvimento,
é quando a gente usa em média de 2 a 3 parágrafos para a gente desenvolver o nosso ponto de vista, se nós somos favoráveis ou se nós somos contrários a alguma coisa. Sempre lembrando que temos que escrever em terceira pessoa do singular. Outra coisa muito importante é que não existe uma regra de quantidade de linhas que a gente vai usar. Mas geralmente a gente usa aí de 5 a 8 linhas no máximo. No máximo 8 linhas, geralmente a gente vai deixar para a parte da conclusão, que é a maior parte, aquela que a gente geralmente vai apresentar uma solução para o problema. Por quê, gente? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele justamente vai fazer isso. Ele é uma situação, problema que você, enquanto aluno, tem que ser capaz de dar uma solução. Por isso, anotem isso daí, coloquem purpurina no caderno de vocês. É por isso que não se termina nenhum texto com uma pergunta, a não ser que ela seja uma pergunta retórica. Como assim? É aquela que não exige uma resposta. Então, por exemplo, o Brasil tem chances de mudar? Sim, tem. Se o Brasil quiser, a gente pode mudar o quadro que nós temos, pode reverter. Só que para isso basta muito esforço e seria algo que seria aos poucos. O Brasil pode mudar, mas não é algo que seria feito da noite para o dia, ok? E a terceira parte, que é a conclusão, que é a parte final do meu texto. Como é que geralmente a gente vai fazer então essa conclusão? É a parte que a gente retoma a tese que foi abordada lá no primeiro parágrafo e agora a gente chega a uma conclusão levando em consideração os argumentos que foram apresentados, ok? Então, são divididas nessas três partes. Lembrando o seguinte, que a gente vai aprender que cada vestibular, cada universidade, ela pede uma estrutura desse texto dissertativo de maneiras diferentes. Então, por exemplo, a universidade que pede para o vestibulando fazer uma carta, tem universidade que pede para ele fazer um editorial, tem universidade que pede para fingir que é um texto de divulgação científica, o Enem que pede para que haja uma solução, a FUVEST que pede que ele só se posicione ou favor ou contrário e não necessariamente ele não precisa, tá? Ele não precisa dar uma solução para o problema. Outra coisa importante que eu coloquei aí em observação que vocês vão poder ver na aula de vocês é que essas partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, eu não preciso escrever. O leitor tem que ser capaz de olhar para o texto e identificar essas três partes. Ok? E aí, então, como que é feita, então, essa minha tese, ou a gente também pode chamar de proposição. Então, coloquei aí, ó, é o que se diz sobre o assunto, é a ideia que defendemos, necessariamente polêmica, pois a argumentação implica em divergência de opinião. Então, por exemplo, até hoje existe muita polêmica na sociedade a respeito sobre o aborto, se as pessoas são favoráveis ou se elas são contrárias. Existe muita polêmica ainda a respeito da liberação ou não da maconha. Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre esses temas, então, por exemplo, sobre a liberação e a legalização de casamentos homoafetivos, então são sempre textos que vão despertar no leitor a questão de ser capaz de se posicionar diante de um tema que seja polêmico. Então, lembre-se, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que ser capaz de defender o seu ponto de vista. Bom, e dentro disso nós temos vários tipos de argumentos que nós podemos usar para dar maior credibilidade àquela ideia que nós iremos defender. Então, o primeiro aí que a professora colocou, que é o mais utilizado e é um dos que mais gera pontuação no Enem, você pode garantir aí seus 200 pontinhos, é a questão da citação de uma autoridade ou de um especialista no assunto. Só que não basta somente citar a frase de um especialista no assunto, é necessário que você consiga contextualizá-la dentro do texto. Como assim, professor? Então, eu coloquei ali para vocês. Ó, nesse tipo de argumento, utiliza-se a voz de outras pessoas que corroboram. Corroboram é a mesma coisa que confirmam, tá? A opinião do autor.
Normalmente essa pessoa ou instituição citada é um especialista na área ou alguém de reconhecido pela sociedade como confiável. Então, por exemplo, eu coloquei lá a tese que vai ser defendida. A leitura é extremamente importante. Então, um exemplo é que vocês poderiam usar de uma argumentação por citação. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribui à leitura a importância de agente fundamental para a transformação da sociedade. Olha só que legal, gente. Eu coloquei então aí, no caso, uma instituição. Ou quando eu falo assim, por exemplo, segundo Datafolha, segundo o INEP, segundo a reportagem de tal jornal, segundo Bakhtin, língua é poder. Então é quando a gente usa autoridades no assunto. Não é qualquer pessoa, não são quaisquer dados. São dados que foram comprovados, tá bom? Então por isso que a gente fala que é uma citação de uma autoridade, ok? Próxima argumentação é aquela que eu dou através de dados concretos. Como assim? Foram pesquisas, são dados que eu consigo comprovar. Então, eu tenho lá, esses argumentos se baseiam em demonstrar a opinião através de estatísticas, dados que revelam que o autor quer provar, tá? Então, eu tenho lá a tese, o brasileiro não tem o hábito de ler, será mesmo? Em uma pesquisa recente sobre hábitos de leitura, os brasileiros estão em um ranking de 30 países, gastando 5,2 horas por semana com leitura, enquanto os vizinhos argentinos ficaram em 18º lugar. Então, quando isso acontece, eu tenho um dado, eu tenho uma comprovação. Então, IBGE, INEP, eles vão servir aí para me dar esses dados. Aí, outra coisa também que a gente costuma dizer é que a gente tem argumentação por exemplificação. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar algo que já aconteceu e que tornou a repetir. Então, exemplo, ó. Aqui se faz a defesa da tese através da apresentação de um exemplo, um fato, um acontecimento que demonstre o que o autor quer provar. Observação. É preferível que o fato escolhido seja amplamente conhecido, porém não precisa ser verídico, mas reconhecidamente verossímil. O que é verossímil mesmo? A gente já aprendeu isso nas nossas aulas de terror ou suspense, dos contos de terror ou suspense. Verossimilhança é aquela característica do quê? De misturar a verdade com a ficção, tá bom? Ou seja, mesmo que não tenha acontecido, deve estar o mais próximo da realidade. Então, tem lá, o Brasil começa a dar mais importância à leitura. Uma jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira o livro e começa a ler. Essa é uma imagem cada vez mais frequente que reflete uma lenta mudança de hábitos no Brasil, ok? E aí a gente tem mania de falar que brasileiro não lê muito em comparação com outros países, mas esses dados já têm mostrado aí algumas mudanças, porque a gente mudou o hábito de leitura. O brasileiro não gosta mais de ler livro físico, né? Mas aí a gente tem vários outros programinhas que permitem a gente estar lendo o tempo todo, principalmente nas mídias sociais. E a argumentação por causa e consequência. Esse tipo de argumentação é aquela que se usa por uma questão de lógica. O autor, ao usar esse tipo de argumentação, estabelece uma relação entre o motivo, que é a causa, e a consequência, o efeito de determinado fato. Assim, o autor pretende, de maneira lógica, provar a sua tese. Então, qual é a tese defendida aí? Ó? O hábito da leitura traz benefícios incríveis. Então, a professora colocou lá em cima ó, a causa e a consequência. Ó. Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Pesquisas indicam que crianças que têm o hábito de leitura incentivado durante toda a vida escolar desenvolvem o seu senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em um nível alto. O analfabetismo, um dos grandes obstáculos da educação no Brasil, está sendo combatido com a educação de jovens e adultos, mas a tecnologia está afastando nossas crianças dos livros. Ok? Assunto polêmico esse, hein, gente? E aí, nós também temos várias maneiras de começarmos a nossa
introdução. Então, a professora também colocou aqui a definição de introdução. Introduzir uma dissertação escolar é mais do que meramente iniciá-la, é, na verdade, dar início à persuasão. Assim, o modo de como se introduz o texto pode ou não contar pontos para atingir o objetivo, que é provar a tese que vai ser defendida. E aí a professora colocou alguns modelinhos que a gente pode usar para nossa tese. Na verdade, esse vai ser um exercício aí que vocês vão fazer. Então, eu tenho aqui a primeira maneira que a gente pode começar. Então, através de um roteiro. Como em toda introdução, o tema deve estar presente. Além disso, nesse tipo é apresentado ao leitor o roteiro de discussão que será seguido durante o desenvolvimento. Então, o que vocês vão ter que fazer? Ó, aqui está aparecendo quatro alternativas e vocês vão ter que colocar se é o roteiro, se é hipótese, se são perguntas ou se é histórica, tá bom? Então, hipótese, esse tipo de introdução traz o ponto de vista a ser defendido, ou seja, a tese que pretende se discutir. Perguntas. Essa introdução constitui-se de uma série de perguntas sobre o tema. Tais perguntas devem ser comprovadas durante o desenvolvimento. Essa daqui é uma que a gente tem que ter bastante cuidado, porque é o seguinte: se você faz 3, 4, 5 perguntas, você tem que ser capaz de responder todas elas. Você não pode deixar nenhuma pergunta sem resposta. Lembra? A sua redação já é uma situação problema e você espera-se que o aluno seja capaz de resolver este problema. E a histórica, coloquem purpurina nessa daí, que a gente também pode chamar de alusão histórica, que é quando a gente compara um fato que aconteceu no passado com o atual momento, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, essa introdução traz um rápido panorama histórico da questão, servindo muitas vezes de contraponto ao presente. E aí, nós temos, juro que tá acabando, gente. Eu sei, essa matéria é um pouquinho puxada, né? Então, vamos lá. A quinta, que é através de uma comparação. Toda vez que a gente faz uma comparação lá em figuras de linguagem, que vocês já aprenderam com a professora Silvinha, é quando eu estabeleço uma semelhança através de uma palavrinha como, da palavra como, tá? Então, comparação. Por semelhança ou oposição, procura-se nesse tipo de introdução mostrar como o tema ou aspecto dele se assemelham ou se opõem a outros. Definição é uma das maneiras, coloquem purpurina nesse daí, que esse daqui é uma das maneiras mais fáceis de começar uma introdução e que dificilmente o aluno comete erro e ajuda muito o aluno a não fugir do tema da redação, que pode ser algo que pode fazer com que a sua redação seja anulada, tá bom? Então, definição. Parte da definição do significado do tema ou de uma parte dele. Então, por exemplo, amor. O que é o amor? É um sentimento assim, 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 assim. É a parte mais fácil, tá? A contestação. Contesta uma ideia ou uma citação conhecida. Então, por exemplo, ser ou não ser? Eis a questão, tá? Ou, por exemplo, compro e logo existo, tá? Então, eu tenho lá, narração. Narra-se um pequeno fato de relevância como ponto de partida para a análise do tema. Essa daqui coloca também purpurina, que vocês têm que tomar muito cuidado, porque como se trata de um texto dissertativo argumentativo, a gente tem que tomar só um cuidado de não gastar muitas linhas fazendo uma narração, porque senão também pode dar fuga ao gênero, tá bom? Lembrando que a gente já estudou, vocês já estudaram isso nas outras séries, que não existe nenhum texto puro, ou seja, a maioria dos nossos textos que a gente tem em todas as esferas são textos híbridos, ou seja, eles misturam mais de um tipo de gênero. Então, por exemplo, eu tenho um texto narrativo, mas que ele usa a descrição e ele usa também a adjetivação, não tem como, tá? Ou a dissertação. Então, só que a gente fala que tem o que é o predomínio, né? Aquele que mais predomina no texto. As estatísticas, né, como a professora já explicou, são através dos dados, e a mista, que é aquela que procura fundir várias formas de introdução, que é a mais comum aí que a gente usa e que também geralmente é uma redação que não
vai dar ruim pra gente. E a conclusão, gente? A conclusão é quando a gente indica ao leitor que aquele texto chegou ao fim e que você vai ser capaz de dar uma solução, tá bom? Então, o verbo aí, ó, concluir, tem dois significados básicos. Então, eu coloquei o primeiro, finalizar, terminar, por fim, inferir, tirar conclusões a partir dos fatos. Na dissertação escolar, temos de assumir os dois significados. Primeiro, o gênero tem a função de convencer o leitor de validade de sua tese, os argumentos usados no desenvolvimento tentam provar a tese, ou o terceiro também, finalizar seu texto inferindo algo a partir dos argumentos, ou seja, quando o seu leitor terminar de ler o texto, ele tem que falar, nossa, é verdade, isso é maravilhoso, tinha razão, tá bom? E aí, o que que acontece? A professora colocou de novo aqui, ó, o esquema. Eita, me confundi aqui, ó. É confundido, né? Confundi, não, é confundido. Eu me confundi aqui, ó. Coloquei aqui o esquema, né? Que eu apresentei para vocês. Que eu tenho a tese, 3 argumentos e a conclusão. Mas geralmente isso aqui a gente só vai usar no terceiro ano do ensino médio. Mas queria mostrar aqui para vocês. Agora no nono ano a professora Raquel vai trabalhar com a defesa, pelo menos de 2 argumentos. E aí agora chegou a sua vez, que vai ser a sua tarefa de casa. Haha, o que a professora Raquel está perguntando dessa vez? Dessa vez eu vou pedir que vocês se imaginem na seguinte situação. Você está lá, todo feliz e serelepe, porque encontrou o amor da sua vida. Porém, antes de se casar, você vai ter que ter uma conversa com o seu sogro ou com a sua sogra para convencer, gente, de que você é o boy magia ideal ou que você é a arroba ideal para casar com o seu filho ou com sua filha. Então, o que você vai ter que fazer? Eu quero que você monte uma lista com as suas qualidades, as principais, que seriam aquelas que destacariam você para o seu sogro. Então você vai ter que conversar com ele como se você fosse capaz, você vai ter que se vender, minha gente, é isso mesmo. Você vai ter que se vender para o seu sogro ou para sua sogra e você vai indicar características que demonstrem que você é a melhor escolha que a filha ou que o filho dele vai poder fazer naquele momento. Tá bom? Então finalizamos essa segunda parte aí do texto dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham gostado. Estou morrendo de saudade. Um beijão e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.